entender a profundeza do conhecimento do Senhor. Abençoa, Deus, ricamente aqueles queridos irmãos que estão conectados conosco via internet. Que o Espírito Santo também esteja trabalhando os seus corações, dando a eles, ó Deus, a mesma porção que o Senhor tem dado-nos aqui no templo. Obrigado, ó Deus, por essa tecnologia, porque tem sido instrumento para que outros também possam ouvir o Senhor, que estão impossibilitados de chegar até o templo. Obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, queridos. Nós estamos, irmãos, olhando não apenas para o Deus daqueles exilados, mas para o Deus que também trabalhou as nossas vidas, gerou em nós a sua vida, compartilhou conosco o seu conhecimento, a sua sabedoria, deu-nos o coração de Cristo, a mente de Cristo, os propósitos de Cristo. Então é um momento muito especial esse estudo de Isaías 40. Isaías propôs mostrar ao povo o seu Deus. Então o que nós vimos foi que ele tem, a partir do momento que ele apresentou o Deus deles, Isaías está agora qualificando esse Deus. Então nós já estudamos a magnitude das obras desse Deus, do nosso Deus, como Criador. Eis o teu Deus de toda a criação. Então nós já estudamos, e esse foi parte do versículo, foi o verso 12. Depois nós estudamos o verso 13 e 14, que é o Deus de toda a sabedoria. Eis aí o teu Deus, o Deus de toda a sabedoria. E nós começamos, quarta-feira passada, a falarmos sobre o Deus incomparável. A grandeza de Deus supera todas as nações. Então nós estamos aí no verso 15 do capítulo 40 de Isaías. Então vamos abrir lá. Vamos ler até o 18, 15 a 18. Vamos ler alternadamente, eu vou ler o 15, irmãos 16 e assim sucessivamente até o 18. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Esse texto, irmãos, nós já aprendemos algumas realidades com esse texto. Nós aprendemos que a glória de uma nação poderosa é algo para ser visto. Eu me lembro da Rússia. Eu não sei se vocês se lembram do desfile, tem uma data lá, eu não sei qual que é a data da Rússia, que eles faziam um desfile para impressionar mesmo, com um punhado de tanques, com um exército extremamente treinado, não é? Parecia que eles batiam o pé ao mesmo tempo, parecia que
era bonito, eu gostava de ver esse desfile quando passava no jornal. Então, o poderio bélico de uma nação é bom para se ver no desfile militar, não é? E muitas vezes, por exemplo, o Irã faz isso. O Irã desfila aqueles mísseis, naqueles carrões, aqueles caminhões grandes, só para ver. Porque perante Deus, em comparação com Deus, não são nada. Deus os considera menos ou menor do que um grão de areia. Para o Senhor, olha como diz, como é pesado aí o que ele traz no verso 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Ou seja, tem nada. Então, irmãos, essa é a grandeza desse Deus, esse Deus desses exilados, é o controlador dos eventos da história. Então a gente precisa construir isso no coração, irmãos. Às vezes nós somos tão pequenos mesmo, que a gente acaba trazendo Deus para o nosso tamanho, e as dificuldades ficam com um tamanho muito grande, que a gente não consegue alcançar, medo, temor, não sabemos o que fazer, mas Isaías diz para esse povo assim, olha, o teu Deus é um Deus grande, e ele é incomparável. Um Deus que é incomparável. O que eu gosto de Isaías, irmãos, é que, como nós falamos, esse capítulo, ele daqui para frente, ele vai trazer essa realidade desse mover de Deus. E essa mensagem de Isaías é uma mensagem que ela vai assim, um primeiro momento ele apresenta esse Deus, e no segundo momento parece que ele vai diluindo, para que as pessoas consigam digerir essa realidade. Então ele apresenta que esse Deus, aliás, que as obras da criação desse Deus constitui um palco sobre o qual Deus faz cumprir-se o seu eterno propósito. Então Deus teceu tudo isto para que ele possa cumprir o propósito, o seu propósito na história humana. E a gente precisa, irmãos, entender isso. Hoje eu ouvi uma faixa nesses protestos, que também creio que são legítimos. O que não é legítimo é a violência, mas são legítimos. O Brasil, como a Argentina, lá na Argentina, deve ter sido um brasileiro, mas postou-se assim, o gigante acordou. Não é? O gigante acordou. Então, nós somos passivos demais. E eu vi aqui de um jovem que dizia, a nossa geração vai mudar esse país. Um jovem. Eu gostaria que isso acontecesse, de todo o coração. Não só na questão política, não só na questão social, não só na questão de melhorias para a população, mas também na questão espiritual. Para que as pessoas pudessem, de verdade, crer muito mais do que nós cremos, fazer muito mais do que nós fizemos, fazer aquilo que nós omitimos, que nós não fizemos, porque nós deixamos fazer muitas coisas. A nossa geração, a minha geração, deixou de fazer muitas coisas. Algumas coisas nós fizemos mal feito. Por isso que alguns dos resultados desse mal feito que nós fizemos está acontecendo hoje. Então Deus, irmãos, Ele quer e tem o propósito de trabalhar a vida da sua
criação para a realização do seu eterno propósito. E aí Isaías começa, irmãos, a destilar esse conhecimento. Eu queria passar para frente aqui com os irmãos um pouquinho, só para a gente entender essa perspectiva de Isaías com relação ao Deus desses exilados. Eu já disse aqui que ele precisava, assim, de uma mensagem muito forte, assim como Ageu, que nós tivemos, não é, no domingo passado a palavra do pastor Mário. Ageu chega no momento em que ele precisava ter uma mensagem muito forte para mudar aquela situação. Isaías também. Isaías precisava ter uma mensagem muito convincente. E daqui a pouquinho nós vamos, a partir do 20, aliás, já o 18 já começa a apontar o próximo caminho que Isaías vai dar, é que ele pega esse Deus grandioso, esse Deus que está prometendo tirá-los do exílio, e começa a compará-lo com os deuses babilônicos. Quando a gente lê esse texto aqui, nós ficamos pensando nessa coisinha que tem por aqui. Mas o fato é que o povo de Deus estava impressionado com os ídolos babilônicos. Por isso que a mensagem de Isaías é uma mensagem atemporal, que serviu tanto para aquele povo, quanto serve para mim e para você hoje, mas é uma mensagem como qualquer outra mensagem que precisa ser contemporânea. Precisa ser contemporânea. Então, uma mensagem que ela precisa estar respondendo perguntas que estão se fazendo hoje. Estão se fazendo. Então, Isaías traz uma resposta de Deus para a necessidade daquele povo. Então, o povo tem uma necessidade e Deus quer que essa necessidade seja suprida por os seus portas-vozes. Aqueles que vão exatamente falar em nome do Senhor. Aquele que vai representá-lo. É aquilo que nós falamos numa quarta-feira. Foi domingo de manhã, acho que foi domingo de manhã, da singularidade que eu e vocês temos em representarmos a Deus. Então, cada um tem uma maneira de representar a Deus, e Deus vai alcançar pessoas através da minha representação e da sua representação. Então, Deus tem um momento para cada pessoa. Eu não estou fora de tempo, irmãos. Claro que eu gostaria de ter vivido na época do apóstolo Paulo. Gostaria muito de ter vivido na época do apóstolo Paulo. De Jesus não, porque eu talvez estaria do outro lado. Mas de Paulo sim, porque Paulo já estava digerido aquela realidade. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, então haveria provas históricas, tinham pessoas contando da história, o meu avô viu Jesus, então isso seria um tempo fantástico. Porque já tinha mastigado toda a dificuldade, os judeus, os fariseus, os escribas, os saduceus, já tinham conscientizado da realidade de Jesus, e que a realidade de Jesus já estava sendo historificada através da vida das pessoas. Gostaria de ter vivido naquela época. Mas a minha época é hoje. É hoje. Não foi ontem e não será amanhã. Hoje é o dia, não é? Então Deus quer trazer essa realidade para a vida hoje, para a minha e a sua vida hoje. Nós precisamos de dizer o quanto que nosso Deus é grande, como que Ele se preocupa conosco, como que Ele se importa conosco. E nós precisamos de fazer isso trazendo essa realidade. Esse protesto, eu creio que Deus está no controle, não é a primeira vez que isso acontece, isso é para julgar aquelas pessoas que nós mesmos colocamos lá, é assim que funciona, e pode surgir um Mandela, como eu falei domingo de manhã, terça-feira de manhã na reunião,
Pode surgir um Mandela aí no meio desse pessoal todo, porque foi assim que foi no apartheid. Então são coisas que Deus permite, e às vezes é da vontade dele mesmo, absoluta. Eu vou bagunçar esse país, vou virar esse negócio de gai para o ar, para que os políticos entendam que não dá para continuar assim. Né? Nós somos um dos países mais caros do mundo, irmãos. Nós pagamos um imposto assombrosamente alto, não é? Então a gente está aí pagando todo ano, envelhece, morre, está tudo aí, irmãos. E ninguém faz nada. Então somos nós que precisamos fazer mesmo. Claro que eu não vou para as ruas, mas eu dou, meu aval é legítimo, eu não dou da violência. Isso aí eu acho que não é por esse caminho. Gente pensante não precisa dar coice. Como diz o sábio Chico Anísio. O cavalo dá coice porque ele não sabe falar. E não pensa. Então, se nós pensamos, podemos sentar e conversar. Não é? Eu gostei da Turquia. Vocês viram que foi proibido. O camarada ficou calado, sem falar uma palavra. Isso repercutiu de tal maneira que já tinha um mundo de gente sem falar nada, protestando. Que negócio fantástico. Como é inteligente o ser humano, é inteligente. Não precisa falar nada, irmãos. Não precisa falar nada. Né? Se o mundo da bola, se o país da bola não fosse atrás da bola em 2014, isso seria um grande protesto. Eu acho que isso seria um grande protesto. Ninguém compraria ingresso. As seleções iam jogar com os estádios nababescos vazios, hein? Eu faria, isso seria um grande protesto. Gente, o nosso país é um dos melhores países do mundo. Mas está virando... Eu nem sei como é a palavra certinha para fazer isso. Vamos atrás de Isaías, que a gente ganha muito mais, porque esse é o Deus que é fiel. Então vamos lá. Então Isaías propõe essa grandeza, né? Mostra que as obras da criação constituem um palco das realizações de Deus sobre as quais ele faz cumprir o seu eterno propósito na história da humanidade. Então, vamos lá para o capítulo 44. Ele continua, irmãos. A mensagem dele é estendida. Ele vai estendendo essa mensagem, porque não é uma única mensagem que vai dar-nos a perspectiva correta daquilo que Deus é e daquilo que Deus vai fazer. Nós só somos o que somos porque caminhamos com Deus a vida toda. Você não recebe a realidade de Deus, vem que eu vou ao culto para ser abençoado, depois não aparece mais, você não foi de jeito nenhum. Porque o crescimento com Deus é algo que vai acontecendo. Eu vou experimentando, a realidade de Deus vai se agigantando, e aí Deus fala, pula, eu pulo. Porque eu estou acostumado já com essa realidade de Deus, não é? Então Isaías precisa de dar essa base. Cada vez ele vai estendendo, mastigando, dizendo, falando nisso, ele coloca lá. Olha aí. Qual que é o tema do capítulo 44, irmãos? Senhor é o único Deus. Olha que coisa fantástica isso aqui, irmãos. Aí ele vai para a segunda parte do capítulo 44 e diz assim, que é loucura tentar construir qualquer coisa para substituir esse Deus único. Isso aqui é qualquer coisa mesmo. A gente pensa em idolatria, a gente acha que é só imagem, só aquilo, mas tem muita coisa. Olha o verso 24. E aí veja, olha, Deus é o único Deus.
não tente substituí-lo, porque ele é único, ele é incomparável, ele não tem como fazer outro igual a ele, ele não foi feito. E esse Deus único é o único que pode prover livramento. Olha o verso 24. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e sozinho espraiei a terra. O Deus Criador do cosmos e do biodegradável que sou eu e vocês. Então, veja como Isaías consegue, irmãos, dimensionar e trazer isso tão pequenamente que eu acabo entendendo. Ele diz que ele estendeu a terra sozinho, ele estendeu o céu sozinho, e ele que esparramou. Eu fico pensando assim, esparramar a terra. Isso é o homem, é normal fazer isso, né? Pega uma enxada e começa a esparramar, espraiar a terra. Aí você vai, Deus fez isso sozinho. Ele diz, toda a dimensão da terra foi eu que fiz. Por isso que ele pode dizer que as ilhas são como um pó que levanta, as nações são nada. Agora presta atenção, irmãos, Deus nunca disse que a sua criação não era nada. Mas as nações sim. As nações sim. Então Deus diz assim, fui eu que te formei. Olha quão pequenininho. Eu era líquido seminal. Líquido seminal. Milhões que saíam um negocinho tão pequenininho que iria dar origem a mim. Tão pequenininho também. Qualquer grandão é pequenininho, irmão. Isso é biodegradável. Tem jeito. Né? Não tem jeito. Então veja, Deus faz isso. A sua criação, tanto cósmica quanto eu e vocês, que fomos feitos habilidosamente por Deus, nosso organismo, para durarmos, no máximo, 80 anos. Porque depois de 80, irmão, Uziel. São pouquíssimas pessoas como o irmão Uziel, privilegiado. Irmão Uziel, a irmã Maria Setúbal. O senhor tem quantos anos, irmão Miguel? 102? Ah, 72. Achei que ele estava brincando. Porque isso aí isso é uma brincadeira em pessoas. Não, então o senhor é muito jovem. O senhor é muito jovem. Então, olha, não tem como, não é? Deus cuidou de mim e de você. Veja lá o 25. Olha, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras. Enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Ou seja, Deus é o Deus que intervém. Olha que coisa fantástica. O Deus que cria o cosmos, o Deus que forma a mim e a você, na linguagem do salmista, lá que nós já olhamos, o Salmo 139, que nos tecesse de forma assombrosamente milagrosa, ou seja, com toda a complexidade. É isso que ele está falando. Então esse Deus é um Deus que intervém, irmãos. Intervém nos pseudos espirituais, aqueles que profetizam mentira, ele vai lá e desmascara. Ele
enlouquece os adivinhos, aqueles que acham que sabem alguma coisa amanhã, mas ninguém sabe nada do amanhã, só Deus sabe. Toda a sabedoria pertence ao Senhor, e que Ele faz, olha aqui, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converta em loucura. Ou seja, aquilo que era verdade ontem, hoje já foi desfeito, não é verdade mais. Ele converte a sabedoria dos sábios. Então ele torna loucura a sabedoria dos sábios. Olha o 26. Que confirmo, que coisa maravilhosa, a palavra do meu servo, e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Olha que coisa linda. Deus dá credibilidade àqueles que falam em seu nome. E Deus faz acontecer aquilo que Deus tem colocado no coração dos seus servos. Ele cumpre. Olha, cidades serão habitadas. Olha que palavra. Já pensou se olhar assim, tudo destruído, e aí Deus manda uma palavra e diz assim, olha, eu vou reconstruir esse negócio. Você não vê ninguém nas ruas, aquelas cidades desertas, Deus diz aqui, vai ter gente caindo pelas janelas, saindo pelas janelas. Eu vou reconstruir esse negócio. Irmãos, Isaías está dando a esse povo algo para se crer, algo para se esperar. Olha o verso 27. Olha aqui que negócio. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Olha, Deus intervém. É isso que ele está falando. Não, muito mais. Não dá. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Ele está falando assim de coisa profunda. Ele está se referindo ao Mar Vermelho. Está se referindo ao Mar Vermelho. Né? Que digo, olha aqui. Olha que coisa fantástica. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado, ou terá um outro fundamento. Quem é Ciro, irmão? Ciro ainda não tinha assumido ainda o poder. Ciro seria o próximo rei, comandante, governador absoluto do Império Babilônico. Ciro não tinha nada a ver com o judeu, irmão. Ciro era gentil. E Deus diz assim, esse camarada vai ser o meu pastor. Ele vai pastorear os meus exilados. Aí se você continuar lendo, você vai ver que beleza que Deus faz com esse homem. Quando ele descobre que Deus havia dito isso dele, ele sobe, ele sim vai e desce um tanto, irmãos, e começa a trabalhar para o povo de Deus, assinar decretos, doações, ele começa a pôr gente para fazer o que Deus quer fazer. E Deus diz, eu já fiz isso aí. Então, Deus que intervém, o Deus que move o coração dos seis, precisa mais, irmãos. Deus que cria o cosmos, Deus que formou a mim e a você, biodegradáveis. Biodegradáveis. Eu lembro da palavra da irmã Dirce, que diz, pastor, ainda não sei se ela usou a expressão, mas assim, ainda não caiu a ficha. Uma gripinha, pastor. Foi isso que a senhora me disse quando nós saímos do sepultamento. A senhora não deve lembrar porque a senhora estava com muita tristeza no coração. Mas de um momento ela estava comigo, o irmão Rocha também, nós estávamos juntos ali. O senhor estava com ela. Aí eu liguei ontem, um rapaz disse, pastor, morreu uma menina de 23 anos aqui em Uberaba ontem, foi sepultada hoje.
e comprovadamente foi a gripe. Eu pergunto para você, gente, o que nós valemos? Somos biodegradáveis. Agora, esse Deus faz tudo, conspira, essa é a palavra, com reis, movimenta todo o poder dos céus para nos abençoar, irmãos. Para nos abençoar. Como na linguagem do apóstolo Paulo, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você já definiu lá. A coisa está definida lá. E vai ser historificado na minha e na sua vida aqui e agora. Mas vocês querem ver mais? É aqui bem presbiteriano aqui a divisão da mensagem de Isaías. Eu dividi em 3 tópicos. O próximo tópico, claro, nós vamos para o capítulo 45. Não é? Vamos começar no 11. Não é? Da mesma maneira que ele começa o verso 24, ele começa também o verso 11. Olha aí. Assim, diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que de novo a questão da criação, para mostrar que Deus usa essa criação, tudo quanto ele fez, não só o aspecto cósmico, como os biodegradáveis, eu e vocês. Olha lá. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Gente, todos os exércitos celestiais, estrelas, planetas, tudo que está aí no firmamento, toda a criação de Deus, tudo que Deus fez, obedecem às suas ordens. Queira ou não. Queira ou não. Queira ou não. Verso 13. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, olha aqui, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Olha que coisa fantástica isso aqui, irmãos. Ele vai querer fazer isso. Ele não vai receber suborno. Ele não vai fazer uma troca. Deus, eu vou fazer isso para o Senhor, mas o Senhor vai fazer isso para mim. Ele diz, eu não vou dar presente. Ele vai espontaneamente liberar os meus exilados. Olha aqui, não é da Babilônia, irmãos. Esse povo estava lá, mas esse povo era de Deus. A Babilônia era só o depositário fiel do povo de Deus. Só tocaria no povo de Deus aquilo que Deus permitisse, mais nada. Porque a Babilônia, irmãos, era o maior império da época. Então ninguém iria tocar no povo de Deus sob a proteção da Babilônia. E Deus escolheu essa nação para fazer isto. Para ter o povo de Deus guardado para Deus no momento em que Deus quisesse restaurar esse povo. Ele disse, os meus exilados. Fui eu que mandei eles para ir. Vocês só serviram de instrumento para levar. Vamos mais. Olha aí que coisa
bonita no verso 15, é isso? Não, 14, né? Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sábios homens de grande estatura passarão ao teu poder e serão teus. Servir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo, só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Deus agindo, o povo refletindo essa ação de Deus, todos, irmãos, todos, riquezas e grandes, irão prostrar-se diante da realidade do que Deus está fazendo, irão confessar, só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Confirmando exatamente o que o pastor Mário falou domingo de manhã. Vamos destruir o templo, porque se os deuses deles estiverem com ele, a gente corre o risco de perder. Né? Então, Deus move assim. Olha o verso 15. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Aí você pode continuar lendo, que dá muito. Aí vamos para a última divisão da mensagem, que é 51, capítulo 51, de 9 a 11. Como é fantástico isso aqui, irmãos. Olha aí. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar, para que passasse os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhe coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Não é que não está falando de ir para o céu, não, irmãos. Que está falando voltar para a pátria. Só, hein? Acorda da sua paralisia de desânimo, né? No despertar é como se estivesse num sono de verdade, mas aquela coisa assim, como foi bom no passado, como... Olha, você precisa despertar e lembrar o que Deus fez lá no passado, porque Ele está pronto para fazer de novo. Arruma a mala de vocês e começa a cantar. E assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião cantando, eterna alegria, e gozos coroarão. É isso aí. Não lembro mais do restante, né? Então, hein? Só esse pedacinho. É porque isso a gente cantava isso na nossa época de mocidade. Esse era um hino da nossa mocidade, né? Olha a profundidade de teologia que a gente cantava na época, né, Silvia? Não, a Silvia é mais novinha do que eu. A Neidinha é da minha idade. Então, irmãos, Isaías dá essa coisa gostosa de Deus. E para mim, para você hoje, a gente precisa de aprender isso, irmãos. Eu fico olhando assim, o medo que as pessoas têm das coisas acontecerem, e virou um mercado de tentar passar segurança. Mas Deus, irmãos, é o que é o Senhor da história.
tem que orar assim, Senhor, quando eu estava lá no ventre da minha mãe, eu não tinha nenhum domínio sobre nada. Aí o Senhor me teceu assombrosamente maravilhosa. Aí eu nasci, também não tinha nenhum domínio. Aí eu cresci naquela pobreza, lá naquele lugar lá. E hoje eu estou aqui, 55 anos já. Nada, não houve desgraças. Houveram enfrentamentos, dificuldades, como qualquer ser humano. Mas nunca a desgraça bateu a minha casa ou a minha vida. Tivemos momentos de choro, sim, momentos de choro. De angústia, de medo, de temor. Até de perguntar, Senhor, por que isso? Por que logo eu? Que deveria ter sido, por que não eu também, não é? Mas essa é só retórica, a gente não faz essa pergunta. A gente pergunta, por que eu, Senhor? Sou tão crente, não é? Ontem eu chorei com um amigo meu, que tinha 32 anos que nós não nos víamos. E amizade é um negócio fantástico, né? Nós nos demos um abraço longo ontem. E 32 anos, nós passamos um ano só juntos. Seminário. Um abraço gostoso. A gente já vem mandando abraço, porque o Gabriel está lá. Aliás, está estudando em... Onde ele está, meu irmão? Catanduva. Os nossos irmãos, os adolescentes, foram para lá com o Nivaldo, Eloá, e houve... Dá um abraço no pastor, tal, aquele negócio todo. E aí, ele parou ali, nós já tínhamos despedido, né, Helder? Já tinha ido embora. Aí ele parou e eu falei, o que será que ele está querendo, né? Aí eu fui lá, diga, precisa de alguma coisa, pastor? Está faltando alguma coisa? Aí ele começou a contar, falou, meu irmão, eu resolvi pedir para você orar pelo o meu sobrinho. O meu sobrinho, ele tem 26 anos de idade, é formado na ciência da computação, em ciência da computação. Ele começou a ter uma dorzinha assim no cotovelo, achando que era ler por causa do trabalho. Como persistiu, ele resolveu consultar o médico. E aí descobriu que ele tinha um carcinoma. É um dos cânceres mais evasivos que existe. Aí arrancou aqui tudo. Primeira coisa, arrancou tudo. E aí, depois, deu nos 2 pulmões um tumor, tirou, abriu em L, falou, passou a mão nas minhas costas, assim, falou, abriu em L. Isso é coisa de pastor, né? Faz tudo. Abriu em L, tirou os 2 tumores, repetiu, abriu de novo, tirou mais 2. E agora, recidiu de novo. Aí ele disse assim, a minha irmã está sendo acompanhada por psicólogos e psiquiatras. Mas pastor, pensa no menino crente. Tocava todo tipo de instrumento. Era líder da mocidade. E aí ele começou a chorar. E aí fica aquela pergunta assim, Senhor, por quê? Por quê? Aí ele fala, eu como pastor, tio, preciso de responder perguntas da minha irmã, do meu cunhado, do outro irmão, que eu não sei responder. Então, irmãos, o que a gente precisa dizer é o seguinte, Senhor, quem detém toda a sabedoria, todo o poder, é o Senhor. Eu sou meramente uma criatura biodegradável, limitado. Mas eu creio que tu és um Deus incomparável. A sua grandeza supera
de todas as nações. E eu quero descansar nessa verdade. E foi isso que Isaías quis transmitir para aqueles exilados. Vocês têm um Deus que é capaz de qualquer coisa. Basta Ele querer. Aí quando a gente canta o hino assim, foi o teu poder e o teu querer que me transformou. Isso está dizendo quando Deus quer, Ele pode. E quando Ele não quer fazer aquilo que eu e vocês queremos, é porque Ele nunca fez aquilo que eu e vocês queremos. Porque Ele só faz aquilo que Ele quer. E não adianta ficar dizendo, Pai cura, Pai faz isso, Pai livra. Eu não preciso dizer para Deus o que fazer. Porque Ele já sabe o que fazer. A minha realidade com Deus é dizer, Pai, Tu sabes o que fazer. Então faça o que o Senhor quer fazer. Eu tinha um problema com morte. Morte minha. Que dos outros eu tenho também, porque eu não tenho certeza se esse pessoal vai estar sendo salvo, né? Minha. E tinha mesmo, minha cabeça é muito fértil. E é fértil em qualquer sentido. E quando a coisa pende para o lado que não deve ser, ela vai tão fértil quanto para o outro lado. Isso aí não tem como, né? Se pôr cabresto e segurar ela. Então a morte para mim era um pavor. Agora, há muito tempo que isso não acontece, eu não tenho mais esse problema. Aí, sabe o que eu fazia? Eu dizia, Senhor, quando eu tiver que morrer, eu vou embora, não tem jeito, não tem como segurar. Porque eu ficar pensando assim, se eu sofrer um negócio aqui nessa África, nesse sertão, qualquer lugar que eu tivesse, eu falar, rapaz, se eu sofrer um negócio aqui, não tem nem hospital esse troço. Essa é uma preocupação boba nossa, principalmente nós que conhecemos o Senhor. Que sofreu o quê, irmãos? Se não tiver, e se Deus não quiser fazer, vai a hora que chegou. Hoje eu estou bem, graças a Deus eu não tenho nenhum problema. Assim, eu não estou tendo crise de asma. Graças ao Senhor e ao Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Porque tratou da gente muito bem, né, Carlos? Mas eu tive uma vez que eu fui pregar, era seminarista, e foi onde começou a crise forte minha, foi no seminário. Que ela é muito associada ao emocional. Então, seminário, uma loucura. Aí, o que aconteceu? Eu fui para uma cidade da Paraíba e esqueci a bombinha. Sabe aquela bombinha que mata asmático? É aquela bombinha de matar asmático, aquela bombinha. Aquele é um problema sério. Tem umas aí que você bate, seu coração faz parece que vai sair pela boca. Você não tem, aquilo lá é uma morte, aquele negócio. Graças a Deus eu não uso mais. Aí eu esqueci a bombinha no seminário. E dormindo num quartinho lá no fundo da igreja, mofado bendito do quarto. Aí eu acordei à noite, irmãos, com o peito parecendo um apito. Quem tem asma sabe disso. A gente acorda, né, meu irmão? É um apito que a gente tem. Aí o que eu falei assim? Eu ainda tinha ainda esse negócio de morrer. Isso eu tinha 20 e poucos anos, vocês imaginam. Aí eu falei, Senhor Deus, será que vai ser hoje esse negócio? Mas, pai, o senhor me manda para o seminário. Eu estou aqui no seminário. Eu lembrei que o seminarista amigo meu tinha morrido. Falei, pronto. Vai ter culto fúnebre no seminário, sem dúvida, né? Aí eu comecei a orar, Senhor, olha, eu não trouxe o negócio. Se o senhor não puder fazer nada, eu vou apitar até de manhã, né? Porque não tem como, irmãos. Isso é assim, com aquele sono, porque tinha tido culto. Graças a Deus que era de domingo para segunda. Então aí, você podia dormir um pouquinho mais tarde.
Sabe o que aconteceu? Tipo assim, sabe aquela madorna que a gente tem quando você está muito cansado, mas a dor está lá, mas você deve ter experimentado isso agora. Aí sabe o que aconteceu? Parece que eu estava respirando a bombinha. O cérebro. Como se eu estivesse respirando a bombinha 2 vezes. Tchá, tchá. Parei de chiar. Parei de chiar. Fui embora. Só chiei no Recife de novo, mas a bombinha estava lá. Não é? Então veja, o que será que aconteceu isso? Você falar, a sua mente. Então quer dizer que doença é apenas um problema, como é que é? Psicológico. Psicológico, né? Então quer dizer que a cura também pode ser psicológica? Nada. Deus falou assim, dorme, querido. Pronto. Acabou. Não é? Ele não curou. Só agora que eu tenho 3 anos que eu tenho tido alívio. Mas dá chia ainda à noite. Tem noite que, quando eu esqueço de tomar um remedinho, tem que tomar todo dia. Quando eu esqueço, eu acordo apitando. Né? Deus, irmãos, Ele cuida de mim e de você. Ele cuida da senhora, irmã Dirce. Cuida de todos nós. E a gente precisa, todos os dias, aprender isso. Viu, irmão Guilherme? Isso é um aprendizado. Vamos caminhar como esses exilados. Não tem exílio maior do que o nosso Deus. Não tem problemas maiores do que o nosso Deus. Não há nada que Deus não possa interferir. Interferir. Não há quadros preexistentes que Deus não possa mudá-lo. E também não há quadros que Deus não possa impedir que ele se instale. A gente precisa de construir isso. Quarta-feira que vem, a gente continua. Vamos orar, vamos colocar em pé. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Porque é ela que agiganta dentro de nós o conhecimento do Senhor. São coisas que nós vamos aprendendo, Deus. Enquanto vamos nos amadurecendo, essas realidades vão se agigantando dentro de nós. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que nos dá, em conta-gotas, esse sublime conhecimento do Senhor. Obrigado, Deus, por ter nos salvo. Obrigado por momentos tão gostosos como estes. Obrigado, Pai, pelos nossos irmãos da internet. Guarda-os e a nós também, debaixo do Teu paternal cuidado. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam sobre nós até aquele dia maravilhoso. Amém.